Oi, olá, bom dia, bom dia. Vamos lá. Leitura do mercado. Ontem, eu tô com dólar, tá? Tô com dólar na mão. Não é nada surpresa, né? Isso aqui, né? Não é nenhuma surpresa. Zero surpresa. Certo? Zero surpresa. Zero. A gente sabe bem que ontem mesmo, já tinha falado sobre o fato dele não estar mais no suporte. E aqui o movimento estava começando a ficar direcional. E que ele alçaria novos voos e, consequentemente, a ideia aqui começou a ficar um pouco ao contrário do movimento que a gente tinha, que estava vendo no mês passado, certo? Um movimento normal, tá? E aí, a gente entra no contexto de isso daqui, ó, que é um gap, né? O gap, na verdade, eu fiz errado, ó. O gap tá aqui, ó. Por quê? Porque o gap é aqui embaixo, onde ele fechou, e aonde ele abriu aqui, ó. Então, a gente tem um gap aqui, ó. O gap é o espaço vazio do fechamento para a abertura, tá? E ontem mesmo, que eu tinha falado que ele estava fechado aqui nessa zona aqui, ó. Que é uma zona muito importante para a continuação, porém, eu tinha falado mais ou menos que ele poderia ficar preso nessa região, certo? E se fechasse aqui, ele ia para cima, se fechasse aqui, ele ia para baixo, com ambos direcionamentos com dificuldade de fazer progressão. Tanto que fosse tanto para cima que a gente tem um topo, tanto quanto para baixo que a gente tem um fundo. Então ele está preso dentro do movimento que, se ele fizer qualquer movimento de tentar de escape, né, de sair, ainda ele ia ter dificuldade de fazer um movimento maior. Tinha falado sobre isso e que eu tinha falado que ele estava bastante bonito. E aí hoje ele faz uma abertura assim absurdamente sensacional, que ele já abre e já vai para cima. Bom, tanto que eu estava falando, acho que no vídeo de ontem falei sobre também o fato de que os movimentos todos estavam para cima e que isso era um movimento estranho, que fica estranho, né, a movimentação. E aí é isso, agora a gente tem que esperar aqui esse movimento aqui, ó, ver o que ele vai fazer aqui nesse topo, que é o topo mais próximo, e é um topo que ele não existia, ele existe agora, né, devido ao ajuste, e a gente tem que esperar esse movimento ser concluído, tá? Então, esse movimento ser concluído é somente com o fechamento do H4. Estou lendo o H4. Estou analisando o H4. Então, eu tenho que esperar esse fechamento ser concluído para eu poder fazer uma análise um pouquinho mais concisa. Porém, eu já tinha falado que esse movimento aqui estava interessante, porém preso, mas estava já interessante porque o preço já não estava mais no suporte. Ele já estava fazendo um movimento de tentativa de recuo. Então, ok, aqui é um movimento. É só assistir o vídeo anterior que você vai ver que não estou fazendo loucura. Beleza, dólar. Eu vou para o Brasil. Então, Brasil, índice Brasil, né? Ó, tá muito legal também. Falei ontem que ele era o movimento mais frágil que a gente tinha dentre a carteira que eu estava fazendo a análise. E ó, ele abriu dentro do vácuo, dentro do espaço do comprador, do último espaço do comprador. O último espaço do comprador. O comprador está aqui e esse é o último espaço. Tá? A partir daí, o movimento fica um pouco mais com mais dificuldade de ele conseguir voltar para a zona de compra. Como ele já tinha feito o teste e eu já tinha falado que esse teste aqui não estava interessante porque ele não fechou de imediato para fora,
E eu falei, queria ter visto o movimento assim, para fechar aqui em cima e trabalhar aqui em cima. Ele fez um movimento de falha e aí, consequentemente, ele começa a desenvolver para baixo, mesmo estando na resistência. E aqui também a tentativa de resistência era muito plausível, porque temos isso e o movimento ele era para cima. Porém, a gente sabe de novo que eu falei, dentre todos os ativos que eu tenho da carteira, o índice Brasil é o mais fragilizado. Consequentemente, ele, se acontecer qualquer coisa dentro dos outros ativos, esse daqui ele vai sentir mais, tá? É interessante porque o mês dele fechou para cima, então ele tá com uma ignição positiva, tá com uma ignição boa para cima, porém agora ele vai entrar o recuo do respiro, e esse recuo de respiro ele pode ser, eu já desenhei isso no vídeo passado, né? Mas eu farei de novo. Ele pode fazer esses 3 pullbacks, tá? Ele pode voltar tudo e depois ainda continuar para cima, tá? O mais bonito será esse daqui, tá? Esse daqui, ó. Se ele fazer o terceiro pullback, que é esse aqui que vem aqui embaixo, ele perde ainda mais força para poder continuar a fazer o movimento para cima, né? Eu falo posterior, não sei porquê, toda vez. Mas é um movimento para cima, é um movimento comprador. Porque daí ele tem dificuldades. Porque se ele vem aqui embaixo, ele tem dificuldade de passar essa caixa aqui que eu desenhei, ó. Aí ele tem dificuldade de avançar essa caixa. Aí ele vai ter dificuldades da resistência de novo. Entendeu? Quanto mais ele descer, mais ele vai ter dificuldade de fazer o movimento, quebrando o movimento que foi o movimento anterior. Porém, eu já disse que o movimento do índice é bem interessante, porque às vezes ele faz 2 barras aqui assim, ó, consome o pullback, aí ele faz o sinal de entrada, aí ele faz outro movimento assim. Pode acontecer, tá? Mas como ele é mais frágil, eu fico seriamente preocupado com qualquer movimento que ele faça, porque ele realmente é o mais frágil. Vamos para o Zatec. Peraí, aqui no caso... isso aí, vamos para o Zatec. Bolsa norte-americana. Aqui eu tenho um negócio para falar. A abertura dela no oriental, aqui ó, estava falando desse movimento aqui, certo? No último vídeo, que era o último suporte da compra. E aí a gente vê que ele não conseguiu fazer, ó. Ele não conseguiu entrar. Ele não abriu. Ele tinha que fazer o quê? Aqui, ó. Ele tinha que fazer o comprador aqui. Ele abriu para baixo. Na verdade, ele abriu agora para baixo, ó. Se eu não me engano, só tô vendo H4. Cadê? Time. Cadê? Caraca, tô sem tempo aqui. Caraca, eu tô sem tempo. Tá. Ele abriu ali agora, né? Então, se ele abriu agora, esse H4 aqui tá fazendo agora, ele tá fazendo um teste de fundo. E consumiu 100% do comprador, tá? Ó, então ele consumiu já tudo isso aqui, ó. Consumiu tudo isso aqui. Como eu falei ontem que o Gold estava fazendo um movimento para cima, bonito, com rompimento, e eu estava achando estranho esse movimento aqui também tá posicionado para cima, o Gold é mais forte, tá? Dentro de tudo que está dentro da bolsa, o ouro ele é mais forte. Ele que é o indicador mais forte de qualquer movimento direcional do mundo. Então, nesse movimento aqui, que ele fez essa quebra, aqui, o Gold fez lá para cima, e está fazendo pullback para continuar, é meio normal isso acontecer, tá? Ó, essa barra aqui acontecer. Muito bonita, muito bonita, muito bonita. É difícil de fazer esse movimento aqui, ó, mas se você está atento com o mercado externo, você consegue executar. Beleza, então aqui nesse caso, agora, ele vai fazer esse teste, ó, já tá fazendo, na verdade, e aí esperar para ver o que ele vai fazer Cara, aqui, na hora que ele faz isso aqui, ó, ele já mira para baixo.
Aí ele trava aqui, aí tem última chance, sabe? Tipo assim, a última chance, ele tem que fazer um movimento aqui. Porque ele já tá pra cá, ó. Já tá pra cá. Tá? Então assim, ó, começou a ficar direcional. O ouro ficou fechado. Ah, daqui a pouco eu volto. Então, ó, então aqui no Usatec, ele tá fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? De quebrar o suporte. Quebrando o suporte, ele tem que fazer um movimento para baixo para poder continuar ainda para baixo, para buscar o outro. Isso aqui não é um suporte bom, tá? Não, 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 não. O suporte está mais aqui embaixo, ó. É esse aqui, ó. O suporte bom tá aqui, ó. Então ele tá mirando aqui. Tá? Ele tá mirando nessa região aqui, ó. Ok? Usatec, né? Vamos pra Bitcoin. Ó, Bitcoin. Deixa eu colocar na H4. Ó, H4. O que eu tinha falado desse movimento? Que estava direcional por causa do movimento anterior, né? Desde essa falha aqui, ó. Desse rompimento de topo. Então ele já tinha feito um movimento bem bonito de continuação para pullback. Pullback de baixo para venda. E agora ele fez uma falha aqui, ó, uma falha, outra falha num tempo menor, no M30, no M5, no M10. Desenvolveu uma reversãozinha aqui, ó, do movimento, troca de polaridade, que eu já tinha falado isso no dólar. Ele trocou a polaridade lá, o dólar estava direcionalzão para baixo, e de repente ele troca a polaridade e começa a fazer um pullback, começa a fazer ignição para fazer o pullback para continuar a ignição para cima. E aí ele está fazendo um pullback de alta. Então esse movimento vermelho aqui, ó, é pullback de alta. PBA. Certo? Pullback de alta para continuar para cá. Qual é o problema aqui? O Usatec está para baixo. Está mostrando que está para baixo. Bitcoin geralmente junta com o Usatec. Trabalha junto. E, consequentemente, esse movimento aqui, ó, pode ser um movimento de exaustão. Pode ser um movimento de teste. É isso que está acontecendo? Não, não é isso que está acontecendo. Você tem que descer o time e ver em que momento que ele vai abrir a compra novamente. Ele não está abrindo a compra. Tá? Ele está fazendo um movimento bem direcional e ele não está abrindo a compra. Então, fica um pouco difícil de fazer análise. Aqui nesse caso aqui, se ele volta para dentro dessa caixa, ele fica preso. Quem sabe ele vir aqui embaixo e entrar, pegar a compra de novo para poder fazer direcional. Neste caso eu fico com muita dúvida, tá? Eu fico com muita dúvida porque o Usatec tá para baixo e aqui esse movimento aqui ele não tá bonito. Tá? Ele já era para ter parado e ele não parou e ele está continuando a venda. Vamos para Gold. Gold. Olha essa ignição no horário oriental. Eu falei isso no último vídeo, quando eu comecei a fazer a análise do Gold, e eu falei que o oriental estava com mais força. Ele está fazendo um movimento um pouco mais bonito, sim. Tá? Não é de agora, mas olha isso aqui de novo. Olha onde ele está. Então, ó, a ignição aqui completa, continuação, pullbackinho bonitinho, ignição e um pullback um pouco mais forte. Ok? Pullback de alta, tudo pullback de alta, tá tudo bonito. Só que aqui, ó, ele dentro do H4, ele já fez então o pullback, ó, ignição, pullback de alta, e aí esse pavio aqui, que é essa linha, significa que ele já tentou ir lá em cima e tá voltando. Então ele tá preso. Essa prisão dele aqui, ó, de uma ignição limpa, que é essa ignição aqui, ó, ela tá limpinha, tá? Limpa e histórica. Porque acho que o ouro, ele nunca chegou nesses valores. E aí o que acontece? Quando ele chega nesses valores, ele fica assim, quer ver? Deixa eu mostrar aqui um negócio. Ó, o ouro quando faz top, olha, não é. Olha, deixa eu marcar aqui. Temos um negocinho aqui, ó. E essa linha aqui é uma linha bem delicada, que pra mim, ela é isso aqui. Não tinha colocado. Enfim,
Vamos lá. Quando o ouro entra em preço histórico, ele faz isso, ó. Esse aqui era um preço histórico, tá? Que era a base dos $3.000. Ele vai o máximo que consegue, mas ele volta com muita força. Porque ele consome muito e aí a galera começa a tomar stop e aí ele volta também muito forte. Porque ninguém segura. É isso que acontece. Então por isso que ele tem esses movimentos muito fortes e ele volta muito. Ó, então aqui a gente tem um, aqui a gente tem outro. E esse aqui, que foi o histórico do 3.400, ele voltou muito, ó, ele voltou tudo isso aqui. Então, quando ele começa a fazer movimentos de rompimento histórico, ele volta também com muita força, tá bom? É isso que eu tô querendo dizer. Então, se você cai no time e olha o M30, o H4, por exemplo, que era o que eu tava falando, né? Esse movimento de retorno aqui muito forte, ele é normal, tá bom? E agora colocando a linha que eu coloquei, ó, o tracejado, que é a máxima lá da máxima anterior que eu acabei de ticar, ó, ele conta pra mim, ó, que normal, não rompeu, olha aqui, ele não rompeu, não tem fechamento. Ele tem tentativa, mas aí ele fecha aqui embaixo, ó, ele faz isso. E isso aqui, pra mim, não é um rompimento, tá? É positivo, é força compradora, mas não é rompimento. Para rompimento, ele tinha que ter feito um movimento assim. Eu falo isso diversas vezes nos meus vídeos aqui, porque quando ele fecha assim, o pullback ele fica bem interessante aqui, ó. Ele pode fazer isso. Ele usa aquela linha anterior como suporte. Quando ele não rompe, ele não rompe. Ok? Então ele não rompeu, aqui ele está frágil, pode fazer um pullback um pouco maior, testar o semanal aqui, ó. Que eu já tinha falado isso nesse movimento aqui, né? Nesse movimento aqui, é só voltar o vídeo que eu falo. Esse movimento aqui, ó, eu queria ter visto esse aqui, ó, isso aqui. Esse teste no semanal, porque daí ele mostra força. Aqui ele só parece que está fazendo bate-compra, e aí essa compra ela começa a consumir muito, e aí quando ele precisa voltar para recuo, ele volta muito forte. Tá bom? E é isso aí. Então falei, né? Falei Brasil, falei do dólar, falei do Zatec, Bitcoin. Ok, agora é só esperar o H4. No fechamento do H4, eu retorno pra gente ver como que o movimento fechou. Ok? Obrigado, tenha um bom dia. Até!